Oi, oi, meninos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje a gente vai continuar falando sobre mais um conteúdo da microbiologia. Começamos falando um pouquinho sobre os Streptococcus, o gênero Streptococcus, né, em si. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre uma espécie, né, que é a Streptococcus pyogenes, certo? Então vamos falar um pouquinho dela, sobre ela, né? Bom, então, o Streptococcus pyogenes é um dos patógenos mais frequentes em humanos. Não sei se vocês se recordam quando nós tocamos e falamos sobre as infecções de garganta, né? Essas amidalites, tonsilites, né? Essas infecções de garganta muitas vezes são causadas pelos Streptococcus pyogenes, certo? Então, são causadores das tonsilites. Está presente em cerca de 10 a 20% da população, e o reservatório natural dessa espécie dos piógenes, né, é o homem, né? Então, assim, ele pode atingir somente o homem e não outros, né? Outros seres. Pode acometer pacientes de qualquer idade, mais comum em crianças, então, por isso eu disse para vocês as infecções como as tonsilites, que são, vou colocar aqui para vocês se lembrarem, as infecções de garganta, né? Opa. Então, olha lá, causador da faringite streptocócica, né? Então, quando eu falo dessas infecções, né, seja faringite ou tonsilite, que são muito semelhantes, né, uma e outra, até confundíveis, né? Então, ele é bem comum. Também pode originar as chamadas piodermites, né? Que, como a gente está vendo aqui, ó, pio, né, lembra piócitos, né, que lembra leucócitos, células, e que lembram o pus, né? Então, as piodermites, it é inflamação, derme, pele, né? E pio, pus. Então, é um processo inflamatório da pele que origina o pus, né? Então, é uma condição infecciosa produtora de pus de origem bacteriana que acomete a pele. Então, são duas situações que podem ser causadas pelos streptococcus da espécie Piógenes, ok? Como características, esse grupo de bactérias faz parte dos gram-positivos, né, como os estáfilo também. Formam colônias brancas com beta-hemólise. Não sei se vocês se recordam do que é a beta-hemólise, né? Só para vocês se recordarem aí, lembra dessa imagem, né? Então, aqui é um beta-hemolítico, ou seja, é uma hemólise total que está acontecendo, né? Então, eles são pertencentes ao grupo dos beta-hemolíticos, certo? Formando colônias esbranquiçadas. São encapsuladas, essa cápsula é constituída de ácido hialurônico, e essa cápsula, obviamente, vai proporcionar para ele proteção, né? Errei aqui. Proteção, certo? Para isso que serve a cápsula. Então, se a gente disser, né, pensar que então ele é encapsulado e que ele está bem protegido, quer dizer que vai ser muito mais difícil combatê-lo, né, mesmo através da antibiótico terapia. Aqui a gente tem o modelo, né, dele, né, desse tipo de bactéria. Então, ele tem essa cápsula azulada aqui, tudo isso é dele, tá? Pertencente a ele. Então, essa cápsula azulada que vocês estão vendo é aquela cápsula constituída de ácido hialurônico. Além disso, ele tem essa outra membrana aqui, outra parede celular, constituída de antígenos proteicos, né? Principalmente esses antígenos são proteínas, que é a chamada proteína M e proteína F. Tem ainda, é constituída de carboidratos, né, que tá ruim de vocês enxergarem aqui, mas também está próximo a essa parede. Tem peptídeo glicano, que tá um pouco, são esses bastõezinhos aqui que vocês estão vendo. Esse peptídeo glicano é constituído de ácido teicoico e lipoteicoico. E além disso, ainda tem membrana plasmática. Ou seja, a gente percebe que ele tem uma cápsula, que é uma forma de proteção. Em segundo, vem uma parede, que é outra forma de proteção. E em terceiro, vem a membrana, que é outra forma. Então, é como se, para o antibiótico conseguir derrubar, né, matar essa bactéria,
ele precisasse passar por esses 3 tipos de membrana, né, de parede aqui, que é a cápsula, a membrana, né, a membrana plasmática e a parede celular. Aí a gente precisa lembrar que nem toda bactéria contém essa cápsula, mas as bactérias que a contêm são mais virulentas, né, ou seja, são mais patogênicas e muito mais difíceis de serem lisadas. Quando falamos aqui que esse Streptococcus pyogenes, né, essa bactéria, ela tem uma parede celular constituída de proteínas, proteína M e proteína F, são essas proteínas que são consideradas como o fator antifagostário, ou seja, antifagostário é aquilo que impede com que o macrófago, por exemplo, consiga fagocitá-la, ou seja, consiga digerir, né? Então, o fator que promove esse impedimento, né, são um dos, né, são essas proteínas que têm essa capacidade. Além disso, a proteína M e a proteína F faz com que essa bactéria consiga se aderir à parede, no caso da mucosa oral, por exemplo, né, já que ela é causadora das faringites. Então, a gente pode perceber que esses antígenos proteicos constituídos, né, de proteína presentes aqui nessa parede celular dos Streptococcus pyogenes, além da cápsula, faz com que, além deles serem muito virulentos, faz com que ainda eles consigam se aderir à mucosa, principalmente oral, e promove uma resistência, né, aos macrófagos, tá? Então, é isso que são esses fatores relacionados a essas proteínas. Além disso, como um outro fator de virulência que não está aqui na nossa figura, nós temos a streptolizina S e a streptolizina O, né? Aquele exame, teste rápido que vocês fazem, chamado de ASO ou ASLO, né? O significado dele é anti-streptolizina O. Essa streptolizina O é uma toxina produzida pelo Streptococcus pyogenes, né? Então, que a gente consegue detectar através do ASO. Então, o ASO ou ASLO, como preferirem, só vai conseguir detectar a streptolizina O. A streptolizina S não, né? Então, através desse exame rápido aqui, deste teste rápido, através da aglutinação ou não, a gente consegue detectar essa anti-streptolizina O, que é, portanto, uma toxina produzida pelo Streptococcus pyogenes. Essa toxina não é imunogênica, né? E tem como função a lise dos eritrócitos, neutrófilos e plaquetas. Ou seja, através da liberação dessa toxina é que ele consegue lisar as hemácias, os neutrófilos e as plaquetas e, consequentemente, a função do organismo na imunidade ou no combate àquela bactéria fica prejudicada, já que é em decorrência dessa toxina aqui que ele consegue lisar esses tipos de células, como o neutrófilo é um glóbulo branco que tenta combater aquele processo infeccioso, principalmente bacteriano, como a gente sabe, né? E a partir de então, essa função fica comprometida, certo? Fica prejudicada. Então, a gente percebe que o Streptococcus pyogenes, ele possui inúmeros fatores de virulência que o tornam bastante resistentes, né? Bastante patogênicos. Então, o primeiro que falamos foram as proteínas M e a proteína F, que está presente na parede celular deles. O segundo, a streptolizina S e a streptolizina O, que é uma toxina que ele libera no momento, né, na mucosa oral, por exemplo. E, além disso, outras toxinas, chamadas toxinas pirogênicas estreptocócicas, ou SPE, que são, né, a SPEA, então, toxina pirogênica estreptocócica A, B, C e a F. Todas essas toxinas, a gente precisa lembrar que também causam danos, né, e impedem essa fagocitose. Bom, aqui, aquela velha infecção, né, que a gente conhece, cheia de pus, então, além de estar extremamente inflamada,
essas tonsilas, né? Uma e a duas, aqui a outra do lado. Então, as conhecidas amígdalas, né? Ou tonsilas, além de estarem extremamente inflamadas, estão com excesso de pus. Então, aqui a gente tem um processo inflamatório e infeccioso. Possivelmente aqui, que a gente tenha também, né? Não é uma simples tonsilite, mas uma possível faringoamidalite, ou seja, aqui, além de ter as amígdalas ou as tonsilas atingidas, as faringes também. Então, por isso são chamados de faringoamidalites, que é muito comum em crianças, mas não tem idade mesmo, né? Eu mesma tive um quadro de faringite recentemente, né? E que impede, né, até da voz sair, né? A dor de garganta que é intensa. E essas faringoamidalites geralmente são acompanhadas de sinusite. Assim, na verdade, a sinusite é acompanhada dela, né? Eu falei até o inverso. Por quê? O paciente às vezes tem um quadro de sinusite, né? E essa sinusite, como a gente sabe, gera uma secreção, que essa secreção ela pode ou descer ou subir, né? Mais tendencioso que ela desça para a garganta, no caso, do nariz para a garganta, né? Então, foi o que aconteceu comigo, no caso, né? Eu tive um quadro de sinusite e essa secreção desceu para a garganta, levando ao quadro de faringite, tá? Faringoamidalite, né? Então, a evolução da doença. Então, quadro de sinusite, de meningite, de septicemia ou de pneumonia, que pode evoluir para as faringoamidalites, tá? É mais comum no inverno, obviamente, né? Porque já está frio e aquele local está fechado, então um espirro e tudo mais começa a proliferar aquela bactéria. E os sintomas geralmente são aqueles conhecidos, como as dores de garganta, a febre por conta desse processo infeccioso, aumento de linfonodos cervicais ou os gânglios, um exudato purulento. Esse exudato, se a gente for lembrar, né, é o tipo de secreção que é liberada, onde o paciente apresenta alto número de células, alto número de proteínas. Isso é o chamado exudato. O paciente também apresenta quadros de astenia, que é o mesmo que falar em fraqueza, e cefaleia, né, ou seja, a dor de cabeça. Tá? Então, esses são os sintomas típicos das faringoamidalites, né? Além disso, outra patologia provocada pelo Streptococcus pyogenes é a escarlatina. A escarlatina também é um processo que se dá na pele ou nas mucosas, principalmente na pele, né? Aqui a gente pode ver na língua do paciente, bem avermelhada. Essa escarlatina é proveniente das toxinas que são liberadas, aquelas SPE que a gente viu, aquelas toxinas pirogênicas estreptocócicas, né? Então, essas toxinas provocam essas manchas avermelhadas aqui na pele, como a gente pode observar no tórax, né, desse paciente, e confluentes na pele. Normalmente acompanhada também de faringoamidalite, né? Então, a gente pode ver que é uma evolução também da escarlatina. Outra patologia provocada por ele é a febre reumática. A febre reumática, só que é uma doença autoimune, né? Então, o paciente nasce com febre reumática e possivelmente vai vir a óbito com febre reumática, sendo portador dela, né? Já que é uma autoimunidade, então o próprio organismo passa a combater aquilo que é dele, né? Então, é uma doença autoimune desencadeada em raros casos por uma infecção a um processo ao Streptococcus pyogenes. Após a resolução da doença, o paciente passa a desenvolver uma inflamação asséptica, ou seja, onde esse micro-organismo não está mais associado, né, nem ao coração e nem às articulações, ou seja, não nem desenvolvendo quadro de artrite e nem pancardite, que seria a inflamação do coração. Julga-se que a causa é semelhança de alguns antígenos que esse Streptococcus pyogenes libera, com moléculas que estão presentes seja no coração, seja na articulação. Após uma resposta contra esse processo infeccioso, o sistema imune passa a atacar as próprias células do paciente, o que leva a esse quadro de autoimunidade, que é crônico, né? Ou seja, o paciente não tem uma cura, já que a partir do momento que desenvolve esse tipo de quadro. Os métodos de diagnóstico é a bacterioscopia, né, que é o método de Gram. Então, a gente vê todas essas bactérias, esses cocos em cadeia, enfileirados, corados de roxo, né, que faz crer que seja uma bactéria Gram positiva, e o Streptococcus pela forma morfológica. O isolamento no agar-sangue também pode ser realizado, onde a gente vai ter um quadro
de beta-hemólise, né? Ou seja, uma hemólise total desse meio, agar-sangue, pelo Streptococcus pyogenes. E a prova de sensibilidade que é feita desse micro-organismo, através do antibiograma, que vai ser possível ver através da colocação do antibiótico bacitracina, que ele será sensível a ela. Então, é uma característica, né, uma condição, que a gente também geralmente observa. Outro teste rápido é o ASLO, que é a detecção da antistreptolizina O, né, que vocês já conhecem, já estão carecas de fazer. E como tratamento, geralmente é implementada a penicilina ainda, que é um medicamento que ainda não está resistente a ele, e a eritromicina, são os mais implantados. Obviamente que o antibiograma ele precisa ser sempre realizado, porque isso vai variar de paciente para paciente, né? Bom, então sobre Streptococcus pyogenes é isso. Espero que tenham entendido sobre, né? Quaisquer dúvidas estaremos para saná-las. E no próximo momento estaremos falando sobre outro grupo de Streptococcus, outra espécie de Streptococcus. Obrigada.